Opositores à gestão do Júlio Casares estão crescendo cada vez mais dentro do Morumbi e na segunda-feira será articulado ali um pedido de impeachment para o Júlio Casares. Esse pedido já está tendo desdobramentos dentro do São Paulo já há algumas semanas. Tem a questão do afastamento, tem a questão da licença, tem aquelas assinaturas. A expectativa é dessas assinaturas todas já começarem a acontecer na segunda-feira. O pedido será levado ao Wolten Aires, que é o presidente do Deliberativo, e há uma expectativa bem grande de que esse pedido vá para frente. É óbvio, né, que a gente tem que entender todos os cenários e entender de fato que tem toda uma burocracia, uma parte política para envolver toda essa questão, então a gente precisa ter calma e cautela nesse quesito. Mas já há uma articulação para que tudo isso aconteça de fato, para que as coisas possam acontecer desta forma, com impeachment ou afastamento. A oposição, que tem crescido e tem entrado também alguns situacionistas nesse movimento fora gestão Casares, esse movimento para tirar Júlio Casares no poder, tem crescido, e aí eles estão estudando as mais variadas alternativas possíveis. A primeira seria como entrada do impeachment, mas aí tem várias questões que realmente acabam tendo essas dificuldades. Mas eles querem pelo menos um afastamento. Eles entendem que é importante deixar esse recado, mostrar que realmente a gestão Casares ela é temerária dia após dia, que um dia a mais do Júlio Casares como presidente pode ser cada vez mais lesível ao clube. Então, por conta disso, vão entrar com todos os processos possíveis e vão reunir todas as assinaturas para tentar, se não for o impeachment, começar com afastamento de 30 dias, com 60 dias, para depois aí ter uma nova eleição e tudo mais. Até a gente conversou com o Lapola, que é um dos opositores, aquele que ele alega que teve o voto, que ele votou, mas o voto não foi computado e tudo, e a gente até chegou a recebê-lo no canal dos Três Zagueiros. A gente tem conversado com ele, e ele tem exposto, né, publicamente essa situação, e vai levar isso para a justiça, tá? Não acabou agora, tá? Inclusive, esse caso deve ter novos desdobramentos daqui a pouco. A gente conversou com ele, conversou com outros também, o Forjas também falou sobre o Harry Masses Jr., que é o vice-presidente, e a gente conversou com outras pessoas também. O Harry Masses não deve assumir essa gestão, mesmo que por um curto período, e é um cara respeitado dentro da oposição, tá? Mas quem deve assumir, caso isso aconteça, seja o Wolten Aires, até ele promover novas eleições e tudo mais. Então, a expectativa é de um fim de ano cheio de nuances, cheio de complicações para o presidente Júlio Casares. A questão política ainda não terminou. Até neste sábado, membros do movimento Nova Era, inclusive que a gente recebeu eles aqui no canal, estamos marcando uma nova entrevista. Aquela entrevista a gente teve alguns problemas de conexão e tudo, mas deu para entender um pouco desse cenário. O Nova Era é um grupo de sócios, do clube sócios, tá? Não conselheiros, que estão insatisfeitos com tudo isso que tem acontecido nos últimos dias, e eles estão promovendo uma série de protestos dentro do clube social do São Paulo, e neste sábado pela manhã também aconteceu, teve até uma faixa, né? Você ganhou dinheiro, você ganhou, eu ganhei, todo mundo ganhou dinheiro, que é uma ilusão a uma fala que o Douglas Schweizman falou naquele áudio que foi vazado pelo GE. Então, dentro dos sócios, dentro do conselho, a situação do Casares está cada vez mais complexa e já há várias articulações para que ele seja retirado do poder. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente tem conversado com muitas pessoas, tanto de situação quanto de oposição. Os bastidores estão quentes e podemos ter novidades já nessa semana. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vila Sante no São Paulo. Bora aí explicar essa história que é uma fake news. Neste sábado, cresceu-se o movimento nas redes sociais, até em algumas matérias imputando a informação a um jornalista de que o Vila Sante seria uma opção ao São Paulo, que o São Paulo está interessado na contratação do Vila Sante, e essa notícia é uma fake news, foi criada por algumas pessoas nas redes sociais. A gente até acabou indo checar essa situação, né, porque a gente sabe onde há fumaça há fogo, mas a gente vai conversar com algumas pessoas, mantendo a cautela possível, porque não é sempre que a gente pode chegar com um nome, a gente também tem que usar as fontes de uma maneira inteligente. Mas aí a gente foi checar essa situação. Conversei com o staff do Vila Sante para entender
alguns cenários para entender como é que estava a situação dele e tudo mais. Eu já sabia, por exemplo, que ele está lesionado, ele só volta em março, que também já faz total zero sentido qualquer possibilidade de negócio neste momento para um cara que só volta em março, que vai fazer negócio com um jogador lesionado. Apesar de que quando se trata de São Paulo Futebol Clube nos últimos anos, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás. Mas aí eu fui conversar para entender como é que tá a situação dele e tudo, né, para ver se a gente mastigava alguma coisa. Ele sempre teve sondagem, chegou a ter o Palmeiras recentemente interessado, mas obviamente agora por ele estar lesionado não tem absolutamente nada. A expectativa é dele voltar em março, voltar bem e vai ter uma volta, eu não diria acelerada, mas a expectativa é dele voltar bem logo em março, começar a ter rodagem para quem sabe estar no grupo da Copa do Mundo, né? Ele é da seleção paraguaia, ele vinha sendo convocado, ele é um jogador importante, então ele está com foco neste momento 100% para focar 100% na sua recuperação para em março já voltar, em abril, maio, junho, voltar com tudo, com vigor físico, 100% disponível para na Copa do Mundo estar 100% dentro dos planos da seleção paraguaia. E aí no São Paulo, a gente foi conversar ali para ver se até se tinha interesse em algum jogador do Grêmio e tudo, né? Obviamente sem, né? Tô tomando o maior cuidado do mundo para não gastar a fonte e trazer algo do Vila Sante que a gente já sabia que era realmente algo que se tratava de uma fake news. Mas a gente vai checar só para ter ali uma noção. E a gente conversou com algumas pessoas, a gente teve uma conversa um pouco mais longa, até me falou que teve jogadores ali do Grêmio que eles ficaram de olho, né, até por uma questão de troca e tudo, que tem alguns nomes que eles gostam, eles têm uma boa relação tinham, né, com a antiga gestão do Guerra. O São Paulo tinha uma boa gestão, com uma boa comunicação com a gestão do Guerra, eles estão entendendo agora essa movimentação do Odorico Roma, já fizeram um contato inicial, só de praxe mesmo, mas que neste momento não há nenhum interesse em jogadores do Grêmio, muito pelo contrário, até do que eles souberam ali, tem alguns jogadores que estariam disponíveis, mas que não estariam no gosto do São Paulo para fazer negócio. Até o Luiz Castro chegou lá, está fazendo uma análise do elenco, a gente também tem uma fonte que é boa lá do Grêmio, a gente sempre trouxe algumas informações com exclusividade do Grêmio, porque a gente tem uma boa entrada lá, desde aquela situação que a gente trouxe, várias situações exclusivas do Ferreirinha, do Arboleda e tudo, e aí, né, eles estão em uma transição por lá, e essa pessoa me falou que, não, esquece, isso aí é bobeira, bobagem, nem leva adiante isso aí, nem perca seu tempo com isso. Então não tem absolutamente nada referente ao Vila Sante, tá? Vamos tomar cuidado aí nas redes sociais com muita informação que a gente sabe, algumas pessoas fazem de brincadeira, de sacanagem, outras... Enfim, é melhor não levar essa situação adiante, trata-se de uma fake news. Beleza? O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O negócio é o seguinte, meu parceiro. A gente teve esse ano, né? Não só nesse ano, mas nos últimos anos a gente vem sofrendo muito com lesões. Só que esse ano foram mais de 70 lesões na temporada, um negócio assim, simplesmente surreal. Uma coisa assim, de outro mundo, de outro planeta, né? E tem alguns jogadores que vão voltar já pro início da temporada, e tem vários jogadores, né, que vão continuar de fora no início da temporada de 2026, né? Vai ter um jogador que encerrou a temporada de fora e que vai começar 2026 também de fora, tá? E um deles, já comentamos muito sobre o Rian Francisco, sobre o André Silva, né? São dois centroavantes e eles sim vão voltar só depois, né? Também vamos começar a temporada sem eles. E tem mais um também que não inicia aí a temporada disponível, que é o Enzo Dias. Tá aí, ó, formação do Valentim Fulano. São Paulo deve iniciar 2026 com dois alas esquerdos à disposição, o Wendel e o Nicolas, que é da base. O Enzo Dias passou por uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal e sua presença no início da temporada é improvável. Já o Patrick Lanza foi emprestado para o Juventude até o fim de 2026, né? Eu falei que alguns, né, vão voltar já para o início da temporada, outros não. O Enzo Dias não deve voltar, vamos começar a temporada sem ele, e um dos que volta já é o Wendel, né? Porque o Wendel também não terminou a temporada disponível, teve várias e várias lesões ao longo do ano, não terminou a temporada jogando, mas já vai começar a 26 disponível aí, né? Enfim, para a temporada que vem, é Enzo, o Wendel e o Nicolas ali como terceiro lateral, terceira opção para a lateral esquerda do São Paulo, né? O terceiro era o Patrick, aí o Patrick sai e abre espaço aí para o Nicolas, né? Que é um dos garotos mais promissores que a gente tem aí em Cotia, né? Mas o Enzo Dias não começa a temporada, né? Enfim, é torcer para o Wendel ficar saudável, não se machucar tanto, né? Porque o Enzo fora e o Wendel continuar se machucando, irmão, aí vai ter que contratar mais lateral, né? Porque não tem como ficar só com o Nicolas, que é um garoto, né? Então, tipo assim, 3 laterais que tem e vamos começar a temporada só com 2, né? Então é torcer, né, pro Wendel aí ficar mais saudável, né, em relação
a 2025, tá bom? Vamos seguindo agora, rapaziada, e bora falar aí sobre aquele fundo de investimento no São Paulo para contratações que deu ruim, tá? Deu ruim. Informação do Pedro Lopes no UOL. O fundo de investimento de 200 milhões para contratações que chegou a ser estudado no São Paulo não avançou e não vai acontecer nesta janela de transferências. Com isso, o São Paulo deve ter uma postura cautelosa no mercado, sem loucuras ou contratações bombásticas. Eu quero ver a primeira coletiva do Crespo lá contra o Mirassol, né, que é a estreia da temporada. Na coletiva, o Crespo, não vou lembrar agora qual é o jogo, né, mas o Crespo falou, ó, a diretoria me chegou em mim e falou, ó, não tem dinheiro agora para contratar, vamos com isso até o final da temporada, salvar a temporada, né, tirar o time da parte baixa da tabela, né, que o São Paulo tava quando o Crespo chegou, e no final da temporada, vamos ter alguma coisa ali para fazer, vamos ter grana para contratar. Foi isso que o Casares prometeu pro Crespo. Tá? De onde você tirou isso, cara? O Crespo falou na coletiva. Né? Ele falou que quando chegou, a diretoria falou que não ia ter grana, mas depois ia ter. Né? Eles meio que prometeram, né, investimento aí para o Crespo no fim da temporada. Aí saiu a informação desse possível fundo de 200 milhões. Todo mundo ficou meio assim, né? Meio assim, meio lá, meio cá, porque a gente sabe muito bem que tem que ficar com o pé atrás com a diretoria do São Paulo, por motivos que todo mundo já sabe, né? E agora não tem mais. Assim, tem muito torcedor de São Paulo que fica falando que qualquer coisa que acontece é cortina de fumaça. Ah, é cortina de fumaça pra cá, cortina de fumaça pra lá. Eu não sou esse tipo de torcedor. Mas esse fundo aqui de 200 milhões me pareceu uma baita cortina de fumaça. Né? Fiquei com muito pé atrás quando eu vi essa informação aqui. E agora tá aí, não vai ter, né? Não vai ter. E eu quero ver só o que é que vão falar pro Crespo, né? Prometer investimento pra ele. Aparentemente não vai ter. Pelo menos em relação a esse fundo aqui não vai ter, né? Então, assim, eu só quero ver, né? Que era aquele negócio, promete a coisa pro técnico, não cumpre, né? Esse é um tipo de coisa que é muito perigoso. Prometer a coisa e entregar, né? Melhor jogar a real, né, cara? Ser limpo do que prometer uma coisa e não cumprir. Coisa que a diretoria de São Paulo faz muito com os jogadores em relação a salário, né? Vou pagar dia X, chega dia X, não paga. Isso aí é muito complicado, né? Quero ver só o que vão fazer aí, o que vão falar pro Crespo aí, né? Já que não vai ter investimento que prometeram pra ele, né? Que ele mesmo confirmou aí em coletivo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Aí, no caso, não vai acontecer nada, né? Não sei que tem alguma reviravolta, né, de um investimento aí, mas completamente improvável isso. Vamos ficar aí nas contratações por troca mesmo, empréstimo ou algum jogador livre no mercado. Enfim, bom, vamos seguindo agora e falando em troca com o Botafogo, vamos falar sobre isso porque temos novidades em relação a isso. Segundo o blog do São Paulo, o Savarino não vai ser envolvido em troca com o São Paulo e o jogador fica no Botafogo. Ele já recusou propostas da Arábia, propostas da Europa e de outros clubes brasileiros devido à alocação familiar e à adaptação em escolas e vida extracampo. Tá? Então, informação do blog do São Paulo, o Savarino está definido já que ele não vai vir para São Paulo na troca porque ele não quer vir. Né? Ele já recebeu proposta do Lyon, do Olympique, do Al Rayyan, né? Essa informação que o Atlético Mineiro também fez proposta, e ele recusou todas porque ele quer ficar, ele está adaptado, está feliz no Rio, né? A família já toda adaptada ali na terra, porque está aqui o motivo, na questão de alocação aí familiar, né, os filhos adaptados na escola, ele não quer sair por causa disso, né, ele tá feliz lá e não quer sair, e é isso. Tanto que ele recebeu várias propostas, várias ofertas, e mesmo assim não quis sair, né, não quis sair, e segundo o blog, definido agora que ele não vem. Então assim, cara, esse negócio tá chato pra caramba, o cara não quer vir, não é isso, um abraço, tchau e benção, é isso, vai negociar com o jogador, então fecha logo, encerra essas negociações com o Botafogo, já tá chato pra cacete, né, cara, é Vitinho pra cá, Savarino pra lá, Marlon Freitas pra cá, aí depois Joaquim Corrêa, tá loucura isso aí, né, 500 informações aí, uma diferente da outra, então o Savarino não vai vir, pelo menos foi o que o blog do São Paulo cravou aqui, né? Então, vamos aguardar aí. Tinham saído algumas informações anteriores de que o Vitinho Marlon Freitas, irmão, tipo assim, o Botafogo não negociar e não abrir mão de jeito nenhum. O Savarino, né, de informação que o Botafogo tá tentando convencer, agora que ele não vem, né, definido que ele não vem porque ele não quer sair, sobrou o Joaquim Corrêa, né? Ou então o São Paulo vai tentar negociar aí, trazer outro jogador do Botafogo, ou o Joaquim Corrêa mesmo, que a questão do Joaquim Corrêa é que já saiu informações também de que o Botafogo aceitaria, né, botou ele numa lista ali de que o Botafogo aceitaria negociar. E pro lado do São Paulo tem informação que o São Paulo gosta, a diretoria gosta e o Crespo também gosta do nome. Então esse é o problema, né? Todo mundo aí é favorável a uma possível troca aí do Corrêa, né? No caso ele vindo pro São Paulo, em uma troca aí que pode envolver o Ferrarese, o Rodriguinho, né? O Pablo Maia, né? Enfim, então vamos aguardar aí, mas segundo o blog do São Paulo, cravou que o Savarino não vem, né? Seria uma ótima contratação, né? Ele é muito bom jogador, seria um ótimo baita reforço pro São Paulo, mas o cara não quer vir, não, é isso, né? Um abraço, tchau e benção, e é isso, vamos atrás de outro aí, ou então, né? Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, né? Enfim, só pra encerrar esse assunto aqui, né? Já tinha repercutido aqui também, porque a gente voltou nesse assunto aí envolvendo o Botafogo, o Gabriel Sá tinha trago informação de que essas trocas aí com o Botafogo, essas possíveis trocas, negociações, só iam ser definidas quando o Botafogo fechar com o novo técnico, né? O Ancelotti, o filho do Ancelotti, saiu, não sei se foi demitido, se pediu para sair, enfim, ele saiu, e o Botafogo tá sem técnico, e tem aquele negócio, né? O técnico chega, ele vai querer os jogadores do São Paulo que podem ir pro Botafogo,
se ele vai aceitar abrir mão de algum jogador que o Botafogo pode colocar no negócio para trocar para São Paulo, então é até natural, né, ele esperar aí fechar com o novo técnico dar aval, né, de que ele se aceitaria ou não quem vai do São Paulo para lá, se abrir mão de algum jogador ou não, né, do Botafogo para o São Paulo. Então, formação Gabriel Sá trouxe que isso vai ser definido quando o Botafogo fechar com o seu novo técnico, né? Então, enfim, vamos ver se esse negócio não vai se arrastar mais pra frente aí, né? Enfim, bom, vamos seguindo aí, falando em troca com o Botafogo, um dos nomes e das possibilidades aí é o Rodriguinho, né? Ferrarese, Pablo Maia e o Rodriguinho era mais um jogador aí que, segundo várias informações, estava até negociando aí já. O Alexandre Vieira traz aqui informação de que os empresários aí do Rodriguinho, né, negou que tem conversa com o Botafogo, eles afirmaram que tem o interesse do Botafogo, não tem conversa e afirmou que está negociando com 2 clubes da Europa, tá? Tá aí, ó. Alexandre Vieira, até o momento, eles, os empresários, souberam do interesse do Botafogo, mas não abriram conversas, tá? O Alexandre Vieira recebeu o seguinte, né, de um dos empresários do Rodriguinho, abre aspas. Estou conversando com o Bayer Leverkusen e o Ajax, isso sim. Agora sobre o Botafogo, eles gostam muito do jogador, mas é isso, não avançaram em nada, fecha aspas, né, foi o que o empresário do Rodriguinho passou aí para o Alexandre Vieira, né, que eles têm ciência aí e sabem do interesse do Botafogo pelo jogador, né, eles são cientes disso, mas nega que tem conversa, né, negociação, eles que não, né, e fala que está conversando com o Bayer Leverkusen e com o Ajax. Pode ser verdade isso aqui? Claro que pode, né? Claro que pode. Mas também é aquele negócio de empresário. Pode estar jogando aí, né, uma isca. Ó, estamos conversando aqui com o Leverkusen, com o Ajax, né? Pode estar jogando isso aí no mercado para valorizar o seu jogador. Isso acontece muito, né? Que o empresário falar que negociando com o time para valorizar, para levantar o nome, né, do seu jogador. Isso acontece muito, é até normal no mercado, né? Mas pode ser que seja verdade também, esteja conversando aí. A situação do Rodriguinho, já comentamos. O Gé trouxe informação sobre isso ontem. O contrato ele acaba no fim de 2026. E a partir da metade do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Aí o Gé traz que o motivo do São Paulo aí aceitar, né, colocar o Rodriguinho em uma troca com o Botafogo, é justamente esse o motivo, né, de não perder o jogador de graça, né? E na informação que o Gé traz, outro ponto que é importante, né, o Gé traz aqui que os empresários do Rodriguinho afirmaram que o São Paulo não fez proposta para renovar. Então, pelo que parece, o São Paulo está fazendo o seguinte, ó, não vamos renovar com o Rodriguinho e vamos botar ele nessa troca com o Botafogo. A princípio é isso pelo que o Gé trouxe, né? Eu falei que eu acho isso errado, dependendo de quem vem do Botafogo, é óbvio, né? Eu acho que o ideal era o São Paulo renovar o contrato do Rodriguinho, né, valorizar o jogador, aí depois troca, empresta para outro clube, vende para Europa, né? Porque eu acho que você deixar de renovar com um jogador de 20 anos, aí e deixar o cara sair de graça, ou trocar por qualquer coisa aí com o Botafogo, eu acho isso um erro muito grande, tá? Acho isso um erro muito grande. O Rodriguinho oscila, já teve muita chance, é verdade, mas assim, na minha opinião, pelo menos é indiscutível que ele tem potencial, que ele é promissor, que ele tem qualidade. Não virou ainda, mas ele só tem 20 anos, vale lembrar disso, né? Então assim, cara, abrir mão assim de graça do cara, né? Acho muito errado, acho que o ideal era renovar, mas por enquanto nada de renovação aí de São Paulo e Rodriguinho, né? Vamos aguardar aí para saber o que vai acontecer, né? Mas olha, sinceramente, rapaziada, eu acho bizarro o São Paulo não renovar com ele, entendeu? E quando a gente fala renovar, né, cara, não é renovar pra, pô, Gabriel, vai renovar pro cara jogar. Não, cara, às vezes tu renova só pra vender. Tem muito jogador, muito clube que pega um jogador, né, e renova com ele só pra valorizar o jogador, né, aumentar a multa e vender o jogador. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho que tinha que renovar, mas vamos ver onde vai dar isso aí, né? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Vamos avançando aqui, vamos mudar de assunto. E é o seguinte, um dos gestores aí do Mirassol, se não me engano, ele é o vice-presidente do Mirassol, né? Ele deu uma declaração pro GE, tá? Ele falou aqui sobre 2 temas importantes. Falou que o São Paulo não foi leal na vinda do Luiz Araújo, né? Pra quem não lembra, o Luiz Araújo sai do Mirassol pro São Paulo. E ele fala nessa entrevista pro GE que o São Paulo não foi leal, né, e nessa negociação sobre o Luiz Araújo. Luiz Araújo que rendeu uma grana pro Mirassol, e o Mirassol virou o que virou porque eles pegaram a parte da vinda do Luiz Araújo, né, que eles tinham direito, e construíram o CT, né, e virou o que virou o Mirassol. Né, vamos falar primeiro sobre isso, depois ele fala sobre o Gemes, né, que é o zagueiro do Mirassol, que está super valorizado. Só tem informação que o São Paulo fez a sondagem, mas ele é muito caro. Né, tá aí, ó. O vice-presidente do Mirassol, Juninho Antunes, fez duras declarações sobre a negociação com o São Paulo e ao relembrar a venda do atacante Luiz Araújo em 2017 para o Lille da França. O gestor diz que o Mirassol tinha 30% dos direitos do jogador na época, mas o São Paulo só pagou 20%, tá? Vamos lá, ó. Abre aspas aí para o Juninho na entrevista pro GE, abre aspas. O São Paulo não foi leal com a gente na vinda do Luiz Araújo. Nós tínhamos 30% da negociação e tivemos que aceitar 20%. Eu falava naquele momento para o Alexandre Pássaro, que era o diretor do São Paulo. Eu falava assim, Alexandre, paga a gente os 30%. A gente vai trazer outro Luiz Araújo para vocês.
E esse dinheiro vai ser feito um CT. Mas na época o presidente do São Paulo, Leco, não quis aceitar, fecha aspas. Você vê o nível que era a gestão do Leco, né? Tipo assim, o Mirassol tinha direito a 30% do Luiz Araújo e o São Paulo simplesmente só pagou 20% porque quiseram, não quiseram pagar o restante, né? Que é bem bizarro. Tipo assim, se os caras têm 30% de direito, tem que pagar os 30%, né? E ele fala ainda que não levou o São Paulo pra justiça, que aceitou os 20% foi isso, né? Enfim. Sobre o James, que é o zagueiro, ele falou o seguinte, abre aspas. Para vender para o São Paulo, teria que ter alguma garantia real. É um clube fantástico e maravilhoso. O presidente Júlio me ligou semana passada, dizendo que precisávamos fazer uma parceria, fecha aspas. Aí ele fala que o São Paulo é um clube maravilhoso, né, pô, é fantástico, mas que só vende pro São Paulo se tiver garantia. Isso é a imagem que o São Paulo tem hoje, né, no mercado e uma imagem geral, né? Vamos mudar de assunto aqui agora e bora falar sobre o Gaston Ávila, né, zagueiro aí que pertence ao Ajax, estava emprestado nesse ano de 2025 ao Fortaleza, e o São Paulo tá de olho, já fez proposta, já tem até alguns pontos já acertados aí, né, para uma possível chegada do Gaston Ávila. Vamos lá, informação do Gabriel Sá. Conversei com pessoas ligadas ao zagueiro Gaston Ávila, de 24 anos. E essas pessoas afirmaram que a prioridade do Gaston Ávila para 2026 é continuar no futebol brasileiro. O São Paulo já acertou tudo com o jogador e com o staff. E segue aguardando uma resposta formal do Ajax, que também tem outras possibilidades, tá? Então, o jogador, ele quer permanecer no Brasil, né? Tava jogando no Fortaleza esse ano e ele não quer sair, né, do Brasil. Ele quer continuar no futebol brasileiro. É o desejo, prioridade dele para a próxima temporada. Segundo ponto, em relação a salário, né, comissão, essas coisas aí, né? O São Paulo já tem tudo acertado com o Gaston e também com seus empresários, né? A parte pessoal com o jogador e também com os empresários já tá tudo certo. Agora o São Paulo está aguardando aí a decisão do Ajax, se vai liberar ele por empréstimo ou não. A proposta do São Paulo é o empréstimo, tá? Um empréstimo aí com uma opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros, tá? Uma fonte ligada ao zagueiro, tá? Uma fonte ligada ao zagueiro falou que está otimista, né, para conseguir essa liberação e ele ser o novo reforço do São Paulo para 2026, tá? Então é um empréstimo com opção de compra aí de 3,5 milhões de euros, tá? Que dá pouco mais aí de 22 milhões de reais na cotação atual, tá? Então essa é a situação, com o zagueiro e com o empresário, tudo certo, só falta o Ajax, ó, ok, tá liberado, aí o São Paulo acerta com esse reforço, né? A proposta foi feita por empréstimo, agora tem que aguardar se o Ajax vai aceitar ou se não vai. O Alexandre Oliveira tinha trago a informação de que tinha um time da MLS, né, da Major League Soccer, que fez uma sondagem, e um time da Bélgica. É um time da Bélgica que ele até já jogou, inclusive. Né? Então tem a concorrência de outros times, agora tem que ver. Né? Pode ser também, com o Ajax está dando enrola, para ver se chega alguma proposta para comprar o jogador. Né? Até porque ele já estava emprestado esse ano no Fortaleza, então imaginamos aí que pro Ajax seria até bom já vender ele logo, vai emprestar de novo, né? Talvez não seja tão interessante pro Ajax. Imagino eu que é isso que o Ajax tá fazendo, né? Guardando aqui, ó, tem time interessado, fazendo sondagem, vamos esperar um pouquinho para ver se não chegou uma proposta de compra, né? Se não chegar, a gente libera. Vamos ver aí o que o Ajax vai fazer em relação ao Gaston Ávila, que agora, inclusive,